Bem-vindo ao canal Desfrutando a Palavra. Se você ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e ainda compartilhar este conteúdo com outras pessoas. Nós estaremos trazendo o comentário da lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudo diário da Palavra de Deus. E neste primeiro trimestre de 2023, o tema geral do estudo será Administradores Fiéis à Espera do Mestre. E a lição número 1 está com o tema Chamados para a Família de Deus. O verso central da lição do estudo da semana diz o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E na lição de domingo, fazemos parte da família de Deus. Nós somos instruídos por Jesus a chamar Deus de Pai Nosso que estás nos céus. Visto que o Pai de Jesus é também o nosso Pai, Jesus é nosso irmão e somos todos irmãos e irmãs no Senhor. Jesus, ele se tornou membro da família aqui na terra, a fim de que nós pudéssemos ser também membros da família do céu. Mas para sermos membros da família do céu, uma mudança precisa acontecer. Que mudanças são essas? Primeiro, que como família, Deus espera que nós tenhamos união com Cristo e união uns com os outros e apliquemos as nossas energias em combater as forças do mal. A não aplicarmos as nossas energias para lutarmos uns contra os outros, jamais, mas para combatermos as forças do mal. Quarto ponto, precisamos nos unir com Cristo para que haja unidade entre uns e outros. E a união com Cristo e a união com os irmãos fará o nosso coração arder pela missão de levar Jesus a outras pessoas. Outro ponto que a lição trouxe para nós na parte de domingo foi que lá em Êxodo capítulo 5, verso 1, Deus nos chama de seu povo. Deus nos chama de seu povo. E como povo de Deus, que grande senso nós temos de pertencimento. Nós não fomos criados e largados ao acaso. Nós pertencemos a Deus. Nós temos um dono. Ele nos chama de seu povo. E Deus nos ama com amor incondicional. Nós aprendemos também que precisamos amar os membros da nossa família. Precisamos amar uns aos outros. E eu te pergunto, a sua família tem o senso de pertencimento? A lição de segunda-feira fala para nós, lá no Salmo 24, 1, o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A lição vem com o tema Deus é o dono de tudo. Se somos filhos de Deus, então nós somos administradores de Deus, mordomos de Deus. E esse conceito de mordomia cristã está fundamentado na crença de Deus como Criador. Ele é dono de tudo. Deus é dono de tudo que nós possuímos. Por ser o Criador legítimo, Deus é o dono de tudo. Aqui na lição traz a história de Davi, que Davi teve o desejo de construir o templo. Mas por Davi ter sido um homem de guerra, Deus disse para Davi não construir, que o seu filho construiria o templo. Mas Davi então pediu a Deus que ele conseguisse providenciar todo o material necessário para a construção do templo. E olha só que citação linda nós tiramos da lição do livro Patriarcas e Profeta. Entretanto, foi Deus e somente Deus quem dera aquela disposição ao seu povo. O Senhor e não o homem devia ser glorificado. Deus tinha dado ao povo riquezas da terra e seu espírito havia colocado nos israelitas o desejo de levar seus objetos de valor para o templo. As coisas que Deus nos concede são colocadas em nossas mãos para nos provar o amor e a fidelidade e gratidão a Deus. Os tesouros materiais e os dons do intelecto que Deus nos concede devem ser postos ao serviço de Deus. Deus é o dono de tudo. Na lição de terça-feira,
que fala sobre os recursos disponíveis para a família de Deus, nós aprendemos que a maior dádiva de Deus a nós foi ter dado Jesus. E com Jesus veio a salvação. E a salvação não é mérito nosso, a salvação é dom de Deus. E o que Deus com a salvação, o que Deus nos concede ainda muito mais? Nós aprendemos que com a salvação, Deus nos concede dons espirituais por meio do seu Santo Espírito. Para que são esses dons? Esses dons são nos oferecidos para serem dedicados à causa do Evangelho de Deus aqui na terra. Deus também nos concede bens materiais para testar a nossa fidelidade em resposta à sua grande generosidade. Nós aprendemos também que na lição de terça-feira, recursos disponíveis para a família de Deus, no livro de Salmo, capítulo 23, 1, diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus sempre vai suprir as nossas necessidades. Deus, ele não promete aos seus seguidores os luxos deste mundo. Mas Deus diz com a sua palavra que aquilo que nós precisamos, ele vai garantir. Aquilo que nós necessitamos, Deus irá suprir. A compreensão de que Deus é o que nosso Criador, a compreensão de que Deus é o nosso Pai, de que Deus é o nosso Senhor, de que Deus é o dono de tudo, muda a nossa visão de mundo. O comentário da lição de quarta-feira está dizendo o seguinte: responsabilidades dos membros da família de Deus. Como membros da família de Deus, nós temos responsabilidade. E o texto bíblico vem dizendo que a nossa primeira responsabilidade é amar a Deus acima de todas as coisas. É temer a Deus. É reverenciar a Deus. Então, a nossa responsabilidade como membros da família de Deus inclui andar em amor e em obediência aos seus mandamentos. E aquele que ama a Deus, ele ouve e pratica a palavra de Deus. Hoje é um conceito moderno no cristianismo de que basta amar a Deus. Mas cadê a obediência aos seus mandamentos? A Bíblia nos diz que nós devemos ouvir e praticar a palavra. E pela palavra nós nos tornamos sábios. A nossa vida espiritual se tornará mais sólida. E a nossa vida espiritual não pode ser levada por qualquer vento de doutrina. Quando chega uma tempestade, esta vida que ouve e pratica a palavra de Deus, essa vida não é abalada. A obediência nos faz ser pessoas prudentes. Se o amor de Deus estiver implantado em nosso coração, nós viveremos em obediência. E amar a Deus acima de todas as coisas também significa tornar Cristo o centro e a razão de tudo. É não dar um passo, não tomar uma decisão, uma atitude sem Jesus. É convidar Jesus para andar conosco. É rejeitar os valores e as ideias do mundo. É amar com o amor divino. É perdoar com o perdão de Jesus. Como filhos de Deus, nós temos essa responsabilidade. Como família de Deus, nós temos a responsabilidade de amar a Deus, obedecer os seus mandamentos e vivermos em obediência à sua lei. A obediência é o verdadeiro sinal do discipulado. Está no livro Caminho a Cristo. E a lição de quinta-feira com o tema Tesouros no Céu, ela vem baseada na leitura bíblica de Mateus 6, 19 a 21, que nos pede para que nós não acumulemos tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. O conselho de Deus é que nós ajuntemos para nós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o nosso tesouro, também estará o nosso coração. Onde está o teu coração? A lição nos chama a atenção para que nós
Coloquemos os nossos tesouros no céu. E que verdades Jesus falou nessa passagem que nós lemos aqui em Mateus 6? Jesus falou que as riquezas terrestres, elas são transitórias. Há perigo de nós perdermos tudo. Na perseguição por tesouros terrestres, muitas pessoas estão esquecendo de buscar os verdadeiros valores eternos. Muitas pessoas na corrida pelos bens materiais estão esquecendo os verdadeiros valores do céu. Nós devemos olhar mais para o céu, porque é para lá que nós estamos caminhando. É para lá que Jesus está conduzindo a sua família, nós, seus filhos. Que outra verdade nós aprendemos sobre esse texto? Que nós devemos colocar Deus e sua causa em primeiro lugar. Deus e a sua causa em primeiro lugar. A nossa verdadeira alegria tem que estar no céu. O nosso coração será atraído para Deus. Nós não tomaremos em conta os interesses desta terra. Mas em todas as nossas ocupações diárias, nós faremos a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Já que o meu coração está no céu, o que é que o Senhor quer que eu faça? Terceira verdade que nós aprendemos, que acumular tesouros no céu significa investir na obra de Deus. Investir na obra de Deus com os recursos que Ele nos concedeu. Mas o que significa acumular tesouros no céu? É usarmos com altruísmo os recursos que Deus nos concede. Porque tudo é de Deus, nós aprendemos. Tudo vem de Deus. O que nós precisamos, Deus supre. Então, acumular tesouros no céu significa aplicar os recursos que Deus nos concede. Acumular tesouros no céu significa também abençoar outras pessoas com os recursos que Deus nos concede. E há uma citação muito linda que está na lição de quinta-feira que diz o seguinte: o dinheiro é de grande valor, porque pode realizar grande bem, mas nas mãos dos filhos de Deus, o dinheiro é alimento para o faminto, o dinheiro é água para o sedento, o dinheiro é roupa para quem está com frio, é proteção para o oprimido e meio para socorrer o enfermo. Nas mãos dos filhos de Deus, o dinheiro não é de mais valor que a areia, a não ser que o empreguemos para prover as necessidades da vida, para a bênção de outros e para o desenvolvimento da obra de Cristo. Nós somos chamados filhos de Deus. Deus nos concede recursos, Deus nos concede dons espirituais para testar a nossa gratidão, fidelidade e amor e para abençoar outras vidas que precisam ser alcançadas para esta família que Deus chama de sua família. Outros precisam se sentir pertencentes a essa família, mas para isso, Deus nos chama para abençoar outras vidas com tudo aquilo que Ele tem nos agraciado. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática os ensinos da lição desta semana, chamados para a família de Deus. Querido Deus, obrigada, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é nosso Pai, porque somos teus filhos e o Senhor nos agracia com recursos necessários para a nossa existência aqui na terra, tanto para aplicar na tua obra, como para ajudar outros a conhecerem o plano da salvação. Em nome de Jesus. Amém.